Salve, salve tropa! O vídeo de hoje é falando sobre nada mais, nada menos do que a história de Resident Evil. Resident Evil simplesmente foi um jogo revolucionário para a época, porque ele era um jogo de terror barra zumbi, que simplesmente trouxe uma mecânica extraordinária com uma história fascinante. E também foi um jogo 3D, o que também, mesmo que já tenha sido criado um jogo 3D de terror naquela época, aquele jogo 3D que tenha sido criado não era tão bem desenvolvido em questão de história. O Resident Evil trouxe o fator 3D e trouxe o fator história também, que fez consequentemente com que várias pessoas se apaixonassem no jogo. E já deixa o like e se inscreve no canal. Antes da gente começar a história, se vocês me verem olhando pro lado desse jeito assim, vocês perdoam, porque o texto que eu tô lendo tá bem aqui nessa direção, e aí eu consequentemente vou ficar olhando muito pra essa direção. Mas é isso, vamos pro vídeo. O incidente e a equipe Bravo. Tudo começa com relatos de assassinatos brutais nas montanhas, onde as vítimas pareciam ter sido devoradas. A polícia de Raccoon City envia a equipe Bravo do STARS, Serviço de Táticas, Armamentos e Especialidades de Resgate. No entanto, o helicóptero da equipe perde o contato e desaparece na floresta. Basicamente, a polícia de Raccoon City manda a equipe Bravo e essa mesma equipe simplesmente perde o contato com a torre de operação e cai, o helicóptero que eles estavam cai na floresta, simplesmente desaparecendo. A chegada da equipe Alpha. A equipe Alpha, composta por Chris Redfield, Jill Valent, Albert Wesker, Barry Burton e Joseph Forrest, e o piloto Brad Wilkins, é enviada para o resgate. Os colegas, ao chegarem ao local da queda do helicóptero Bravo, eles são atacados por cães ferozes e zumbificados em Airburns. Joseph é morto e Brad, em pânico, foge com o helicóptero, deixando os outros para trás. O grupo busca refúgio em uma mansão isolada, próxima à mansão Spacer. Basicamente, a equipe principal, que é a equipe Alpha, focada em resgate, em operações de resgate, vão para o local para tentar resgatar a primeira equipe enviada. Só que ao chegar lá, um dos membros é morto e o outro foge covardemente, deixando o restante da equipe para trás. Então eles vão para a mansão, e nessa mansão acontecem diversas coisas bizarras que já serão citadas ao decorrer do vídeo. Exploração e descoberta do T-Vírus. Dentro da mansão, o grupo se separa para investigar. Eles logo encontram o primeiro zumbi, devorando um membro da equipe Bravo. À medida que exploram, descobrem que a mansão é na verdade uma fachada para um laboratório de pesquisa ultra secreto da Umbrella Corporation. Documentos espalhados revelam que a Umbrella estava desenvolvendo o T-Vírus, uma arma biológica projetada para criar soldados perfeitos, zumbis e mutantes. O vírus vazou acidentalmente, infectando todos os funcionários e transformando os animais de testes em monstros, como os Runters, aranhas gigantes e plantas mutantes. Então, basicamente, ao chegar lá, ele descobre que aquela mansão, na verdade, era tudo mentira, uma fachada, tudo para esconder uma coisa muito maior. Nesse momento, basicamente, eles descobrem o T-Vírus e descobrem também que esse mesmo foi vazado e infectou todos os funcionários e os animais de teste daquela região, consequentemente transformando aquela região extremamente hostil e perigosa, fazendo com que diversas lutas ao longo do jogo fossem implementadas graças a essa burrada dos pesquisadores, dos funcionários, na verdade, que vazaram esse vírus. Beleza. A revelação e traição. Durante a investigação,
dois arcos principais se desenrolam, dependendo do protagonista. Jill Valent conta com a ajuda de Barry Burton, que age de forma suspeita. Mais tarde, descobre-se que Wesker estava chantageando Barry em ameaçando sua família para que ele ajudasse a atrair os Stars para armadilhas. Então, basicamente, o Wesker estava trabalhando contra a equipe Stars, fingindo que era amigo deles. E aí, consequentemente, ele estava empurrando o Barry a trabalhar junto com ele. E aí, fazendo com que dificultasse ainda mais o trabalho da Jill Valent e do outro protagonista que eu me esqueci o nome. Beleza. Aí simplesmente ficou ainda mais complicado de resolver a situação por causa desse pau no cu que estava enfrentando, que estava dificultando o resgate deles, entendeu? Chris Redfield, o outro protagonista, encontra Rebecca Chambers, a única sobrevivente da equipe Bravo que a auxilia com cuidados médicos e suporte tático. No subsolo da mansão, o grupo encontra o laboratório principal. Lá, o capitão Albert Wesker revela a sua verdadeira face. Ele é um agente infiltrado da Umbrella. Seu objetivo era levar os Stars para a mansão para testar a eficiência do combate das armas biológicas, ou seja, dos zumbis, contra soldados treinados, dados de batalhas coletados. Beleza. Aí, basicamente, aqui essa parte fala que o cara que foi citado anteriormente, o Wesker, que estava traindo a equipe Stars, é descoberto e é revelado que ele estava trabalhando para a Umbrella e fazendo com que a Star seja propositalmente levada a essa mansão para que os zumbis possam ser testados por pessoas especializadas em combate, entendeu? E aí, consequentemente, ele consegue realizar o plano dele. Mas calma que eu já vou explicar como que ele faz isso. O confronto final. Wesker revela a arma biológica suprema, o Tyrant T-002. Ele libera a criatura de seu tanque, mas perde o controle e Tyrant o ataca, aparentemente matando-o. Os protagonistas, Chris ou Jill, conseguem derrotar o Tyrant temporariamente e ativa o sistema de autodestruição do laboratório. Os sobreviventes correm para o helicóptero no telhado. Brad Vicker, recuperando a coragem, retorna com o helicóptero após ouvir os sinais de rádio e o Tyrant ressurge para a batalha final, mas é destruído permanentemente quando Brad lança um lança-foguetes para o protagonista. Basicamente, o Tyrant foi liberado pelo Wesker e o Wesker perdeu o controle daquele mesmo, que matou ele. E aí, quando mata o Wesker, ele simplesmente perde o controle e começa a ir pra cima de qualquer um e sair do local que ele estava. Quando ele sai do local que ele estava, os dois protagonistas chegam para enfrentá-lo. E aí, consequentemente, eles enfrentam-o e derrotam ele temporariamente e consequentemente vão para o telhado para entrar no helicóptero e meterem o pé. Só que quando eles entram no helicóptero, simplesmente o Tyrant, que era o zumbi, ressurge e faz com que os dois protagonistas voltem para lá novamente e matem-o permanentemente. E aí, consequentemente, ele é morto e os protagonistas voltam novamente para o helicóptero. Quando eles voltam para o helicóptero, eles fugem com o helicóptero e destroem a mansão, consequentemente destruindo todos os arquivos que mostravam evidências claras da Umbrella. Mas calma que eu já vou chegar nessa parte. O desfecho. Os sobreviventes Jill,
Chris, Brian e Rebecca escapam no helicóptero, enquanto a mansão Space explode, destruindo todas as evidências do caso. Então, como eu já disse anteriormente, ele foge daquela mansão e destrói ela, fazendo com que ela pegue fogo e todos os documentos que revelavam o plano sujo da Umbrella completamente destruído, abrindo margem para criar um novo jogo sobre isso também, né? E por que a mansão foi destruída? Porque, como eu citei anteriormente, quando eles fugiram, eles acionaram o sistema de autodestruição da mansão para consequentemente destruir todos os zumbis que tinham lá. Só que ao destruir todos os zumbis, eles também destruíram os documentos que provavam a sujeira da Umbrella. Mas é isso, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, como eu já pedi lá no início. E também, caso tenha ficado meio pai o vídeo, por causa que eu estava olhando o tempo todo para o papel, eu peço mil desculpas. Eu prometo que eu tentarei melhorar ainda mais essa situação. Mas é isso, tchau, falou, até a próxima!